vão ser mais e agora, como eu anunciei, nós vamos falar a respeito de eleições, daquilo que está implicando, né, as eleições deste ano de 2018, quais são as nossas responsabilidades, os nossos deveres, mas também os nossos direitos nesse período eleitoral especialmente, né? Mas uma coisa que está fazendo muito sucesso, está na moda falar nesse período agora de 2018, é com relação às fake news, porque a internet vai ser muito utilizada, aliás, já está sendo muito utilizada, os candidatos devem focar aí, né, nas redes sociais, porque eles têm pouco tempo para fazer campanha e, claro, vão nos contactar por meio das redes sociais. Mas o que é fake news? Nós fomos atrás para conhecer um pouquinho mais a respeito dessa história, dessa matéria, e viram aí, ó, esse daqui que você vai ver a partir de agora com o nosso repórter. Veja aí. O Brasil é o segundo país com maior acesso às redes sociais. Nesses espaços é possível encontrar todo tipo de informação, inclusive da área política. O problema é que as redes sociais se tornaram um território vulnerável das chamadas fake news, ou seja, notícias falsas. Fake news sempre chegam nas nossas redes sociais, né? Inclusive o WhatsApp, grupos familiares, às vezes pessoas que a gente acha até meio sem graça corrigir, espalhando informações que a gente sabe que não são corretas. Realmente, tem muita coisa que é mentira, mas assim, a gente ainda releva, ainda pesquisa mais um pouco, aí quando para ver se realmente é verdade. Eu faço muita coisa, muito isso. A maioria das vezes eu sei, eu acompanho as TV, né? TV Senado, TV Câmara, essas coisas, aí eu estou informado, estou por dentro. Não é novidade que durante o período eleitoral muitos políticos se exaltam, alguns partem até para as ofensas morais. Mas essa não é a única preocupação da Justiça Eleitoral. O grande desafio agora é evitar a disseminação das notícias falsas também na internet. Nós temos noticiado aqui em Goiás que o TRE fez um acordo de cooperação com a inteligência da Polícia Civil do Estado. Por meio desse acordo de cooperação, nós temos elementos para identificar, por exemplo, uma notícia falsa, identificar aquele que veiculou e retirar do ar, no menor tempo possível, uma notícia que, por falsa, possa atrapalhar a legitimidade do pleito, a soberania que a população precisa exercer em razão das eleições. O Manual do Candidato traz capítulos específicos com regras sobre a campanha eleitoral na internet. A coligação que se sentir prejudicada pelas fake news tem dispositivos legais que servem de proteção para possíveis ataques. A legislação eleitoral, nas leis das eleições, que é a Lei 9.504, e nas resoluções, principalmente na resolução da propaganda eleitoral, ela traz um expediente, ela traz uma possibilidade de você... São duas coisas. Primeiro, como eu disse, tirar essa propaganda. Segundo, se eu for ofensiva, dependendo do meio que ela for divulgada, pode perder tempo de televisão, o candidato, e pode também ter direito de resposta. Então, se ele se sentir ofendido ou se tiver veiculação de um fato sabidamente verídico, poderá ser deferido àquele prejudicado o direito de responder àquela ofensa. Quem espalhar notícias eleitorais falsas pode responder judicialmente pelo ato. A apuração da característica daquela notícia pode conduzir tanto à aplicação para aquele responsável de uma sanção de ordem penal comum, apurada na justiça comum, como também aquela que tem conotação com o pleito e se caracterizaria como um ilícito do ponto de vista eleitoral, com as respectivas punições previstas na legislação. Esse juiz eleitoral não acredita em uma possível anulação do pleito eleitoral por conta das notícias falsas. Para o magistrado, o assunto é sério e chama a atenção das autoridades. Peso é considerável. Se não for combatido eficazmente, o peso é considerável. E isso aí, quanto a isso aí, nós, sabedores disso, nós temos agido de pronto. Se você for analisar, por exemplo, retrospecto do processo eleitoral, muitas eleições foram decididas em cima de fatos novos. Para combater esse inimigo prejudicial à democracia, é preciso conscientização.
Isso não conscientiza o eleitor, não traz um elemento que é o de o eleitor buscar o seu candidato, conhecer seu candidato profundamente, de condições que ele possa pensar na melhor proposta, no melhor programa de governo que o represente durante o exercício do mandato futuro. Confira, não acredite em tudo que está nas redes sociais. Procure se informar, use a própria internet para procurar verificar a validade daquela informação, a origem, quem está publicando, por que está publicando. Normalmente as fake news são facilmente identificadas. Continuando aqui o Ser Mais, vocês viram a matéria, agora entendemos um pouquinho mais o que é fake news. E olha, uma coisa que me chamou muita atenção é nós estarmos atentos sobre aquilo que nós repassamos especialmente, né? Porque às vezes chega aí no WhatsApp, chega uma informação no seu Facebook e você nem leu todo o conteúdo, às vezes é um texto grande e já vai repassando como uma verdade absoluta. Cuidado, porque você também pode ser responsabilizado. Sobre isso e sobre outras situações também dessas eleições, nós vamos conversar agora. Estou recebendo no estúdio do Ser Mais o presidente da Comissão Especial de Combate à Corrupção da OAB Goiás, o doutor Vandir Oliveira, que é advogado eleitoral e olha, tem muito para nos ensinar. Seja bem-vindo. Boa tarde, Luzeni. Boa tarde a todos os telespectadores da Fonte TV. É uma alegria estar aqui com vocês. Para a gente também é uma alegria imensa, até porque nós vamos aprender muito, né, gente? Para a gente começar, nós falamos aí sobre fake news, né? O que é que nós podemos dizer que vai ser a máxima dessas eleições, né? Nessa relação do candidato com o eleitor? Existe uma preocupação muito grande por parte da Justiça Eleitoral em combater essas fake news. Por uma razão muito simples, que a desinformação, a informação falsa ou a informação distorcida, ela tem o potencial de contaminar o eleitorado e, por consequência, contaminar também a legitimidade, a regularidade das eleições. Então, desde a presidência do ministro Fux, que saiu agora há pouco do TSE, a Justiça Eleitoral vem empreendendo um movimento, de fato, de combate às fake news, de orientação ao eleitor, de esclarecimento aos candidatos, que não entrem na onda da divulgação das notícias falsas. Isso, vamos reforçar isso, que na verdade fake news é uma notícia falsa, né? Exatamente. A gente tem uma dificuldade objetiva de conceituar fake news, porque o que é a verdade, né? Agora, existem conteúdos que são óbvios. Por exemplo, há pouco, todos nós estávamos recebendo no WhatsApp uma notícia de que o Lula tinha conseguido um habeas corpus e que iria ser solto, né? Com uma mínima checagem que você fizer dessa informação, você vai saber que ela é falsa. Sabendo que ela é falsa, você continuando a reproduzi-la, você está sendo um disseminador de fake news. Exatamente. Então, nós temos que ficar muito atentos, porque, como a gente viu, nós também podemos ser responsabilizados, né? Exatamente. Tanto a legislação eleitoral como a legislação criminal também vai poder ser invocada para aquelas pessoas que voluntariamente, de maneira dolosa, compartilharam esse tipo de informação que tem o potencial de afetar uma eleição. Então, não só o candidato, mas também o cidadão eleitor que compartilha uma notícia sabidamente inverídica, ele pode estar cometendo um ilícito eleitoral. Pois é. Doutor, eu vou convidar o senhor para a gente ser bastante didático agora, para ensinarmos e para eu aprender também como vai ser essa eleição, né? É uma eleição majoritária, portanto, nós vamos estar aí elegendo presidente, no caso governadores, deputados federais, o que mais? Na verdade, nós temos as eleições gerais. Nas eleições gerais, nós temos a eleição tanto de candidatos majoritários quanto candidatos proporcionais. O candidato majoritário é o governador e vice-governador, que são eleitos em chapa única, né? E os candidatos ao Senado. Nesse ano, nós renovamos 2/3, ou seja, 2 vagas. Nós temos 3 senadores pelo estado de Goiás. Nesse ano, nós renovamos 2 vagas. Quer dizer, portanto, que nós votamos em 2 senadores. Então, nós vamos ter na cédula, não, né? Na urna eletrônica. Contando minha idade aqui. Então, nós vamos ter na urna 2 espaços para a gente clicar lá, confirmar senador. Exatamente. Nós temos o primeiro e o segundo voto para senador. Então, estaremos elegendo 2 senadores nessa eleição.
E também na eleição proporcional, que são os deputados federais e deputados estaduais. Num total de 17 deputados federais que serão eleitos esse ano, né? Com uma possível renovação grande das vagas do Estado de Goiás, porque inúmeros deputados que estão no exercício do mandato não concorrerão, né? E também os deputados estaduais. De muitas pessoas, olha, muita corrupção, a gente sempre tem aquele lado negativo, muita corrupção no Brasil, esses políticos não prestam, nada que está aí, né, já pré-organizado para a gente, para votar, nada disso daí vai fazer diferença para a gente, então não vote. Vote em branco, vote nulo. Como lidar com essa situação, doutor? Isso é tudo que o mal político quer, que as pessoas não votem. Porque quem não vota ajuda a quem está aí permanecer. Então, o ato de não votar, ao invés de combater a corrupção, está estimulando a corrupção e mantendo os corruptos no poder. Então, o que o cidadão tem que fazer para combater a corrupção é eleger pessoas que tenham um passado que os legitime, os recomendem para o exercício da função pública. É importante eu participar da política, é importante eu conhecer um pouco mais de política, porque tem gente que fala assim, não gosto de política, não quero nem chegar perto, quero distância. O que nós temos que ter em mente quando a gente fala de política? Essa pessoa está sendo extremamente política ao dizer isso. Né? Então, política não é simplesmente você participar de um partido político, é um meio de você fazer política. Agora, política é você discutir aquilo que é interesse da cidade, aquilo que é interesse comum de todos, né? Então, quando você fala que não gosta de política, você está sendo político, porque você está emitindo a sua posição com relação àquilo, né? Então, quando nós não participamos da política, a gente permite que pessoas com motivações muitas vezes espúrias, motivações que não são boas, determine o destino de uma cidade, do estado e do país. Então, a participação política é o meio através do qual o cidadão efetivamente vai dirigir os caminhos do Estado. E a gente vai ver a partir de agora muita dissensão, até dentro de casa mesmo, dentro da própria família, porque eu sou A, você é B, ou eu não sou nada, né? Eu sou neutra. E provavelmente muitas pessoas aí vão sair do WhatsApp, vão perder amizades nesse período agora. Como que nós devemos lidar com isso? Sei que o senhor não é psicólogo, mas pode nos ajudar aí com essa questão do comportamento, né, político, e não só na família, como nos grupos, nas redes sociais, né? Como eu devo me comportar, doutor? Porque, assim, claro que eu tenho todo o direito de declarar o meu voto nas redes sociais, né? Mas para não arrumar encrenca, não arrumar inimizade, porque depois da eleição passa e os parentes e os amigos ficam, né? Ou pelo menos deveriam. Exatamente. Olha só, a USP, a Universidade de São Paulo, fez um estudo recentemente com relação ao comportamento das pessoas nas redes sociais. E a conclusão que eles chegaram, e que muitos de nós já sabemos disso, é que as redes sociais criam bolhas, onde os seus preconceitos, as suas ideias, elas sempre vão ser reforçadas, porque você vai sempre receber na sua timeline assuntos que são do seu interesse, pessoas que pensam como você. E o que aconteceu na sociedade brasileira? Nós temos 2 ou 3 ou 4 bolhas, uma em cada extremidade, onde as pessoas não convergem, as pessoas não dialogam. O que a gente tem, principalmente no Facebook, são monólogos simultâneos. Pessoas falando ao mesmo tempo as suas ideias, sem se dar a oportunidade de ouvir o outro. Então, o que eu, como cidadão, sugiro a cada um de nós? Ouça o diferente, ouça o que pensa contrário a você, ou para reforçar a sua convicção, ou para fazer você evoluir daquilo que você pensa. E jamais tome uma opinião política como uma agressão pessoal e nem faça a agressão pessoal em razão de uma situação política. Nós precisamos de um ambiente de paz na sociedade brasileira, de respeito, sobretudo, né? E se a gente fizer assim, com certeza a gente vai ter um processo eleitoral mais tranquilo e a gente vai ter um convívio social melhor, porque nós vimos de um tempo de muito acirramento dos ânimos, de muita briga, né?
enquanto que o que todo mundo quer é um país melhor, é uma sociedade melhor, é oportunidades melhores, né? O objetivo final é igual. E qual o problema de a gente, de repente, mudar de opinião, né? Quem sabe o argumento do outro te modificou os pensamentos, ou quem sabe você também modifique, mas de forma respeitosa, né? Para a gente fechar, porque nosso tempo já acabou, nós temos aí um período menor, né, eleitoral, então, claro, a gente já falou das redes sociais aqui, mas existem outros meios que os candidatos eles podem chegar até a gente, né? Tem os santinhos ainda, né, que podem ser distribuídos. Temos os carros de som, o comício, o carro de som, acho que tem aí umas regras, Carreata, né? passeata e caminhada. Isso, então, como eu posso me resguardar dos meus direitos, inclusive? Estou dormindo lá em casa e eles passam lá com o som muito alto, sei lá, alguma coisa nesse sentido que você sente que foi ferido. A propaganda eleitoral ela tem limites, inclusive, de horário, né? Entre 6 e 10 você pode ter esse tipo de evento, carreata, caminhada, passeata com o carro de som circulando sozinho não pode mais. Né? Não precisa ter o candidato na carreata ou na caminhada, mas o carro de som só pode andar nesses eventos. A restrição à propaganda, ela ficou bem maior. Você não pode colocar propaganda eleitoral em muro, portão, outdoor. É um adesivo na janela da sua casa, é o máximo que você pode fazer, ou no seu veículo com restrições de tamanho. Então, se há excesso na propaganda eleitoral, você pode comunicar ao TRE. O TRE ele tem o poder de polícia para coibir aquela propaganda irregular. Se for uma situação mais grave, vai acionar o Ministério Público Eleitoral, que vai entrar com uma ação contra aquele candidato. O TRE possui o teleeleitoral, que é o número 148, onde todo cidadão pode levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral irregularidades. O Ministério Público Eleitoral também está à disposição dos cidadãos. E a OAB, como coadjuvante de estudo, como uma entidade que se preocupa e se envolve nas questões da cidadania, através da sua ouvidoria também, pode receber alguma eventual denúncia que vai estar encaminhando para as autoridades competentes. Muito bom, muito obrigada pela aula que nos deu hoje, pelo esclarecimento, né, para a gente poder criar consciência a respeito das eleições e da política como um todo. Venha mais vezes, por favor, para a gente poder conhecer um pouquinho mais, porque somos seres políticos, né? Exatamente. Muito obrigado pelo convite, parabenizo a Fonte pela iniciativa e estamos à disposição. Que bom, obrigada. Então, continua aqui com a gente na Fonte, nós temos o Politeia, uma série de sabatinas, vamos ter debate também no próximo dia 5 de setembro, então, claro que nós vamos trazendo aqui todas as orientações para você ficar antenado, ligadinho com o que está acontecendo e as ideias, inclusive, dos políticos, né, aqui na Fonte TV, para o nosso estado, para a gente melhorar a nossa sociedade, vamos aí, né, crer, vamos continuar orando, inclusive, por isso, né? Vamos fazer intervalo? É rapidinho, a gente volta aqui com Ser Mais.